Já aprender, ó. Silêncio, virar para frente. E prestar atenção aqui. Onde a gente tinha parado na última aula? 3. Qual que é a pergunta? Foi o Bertrand Russell. Russell foi um filósofo galês, país de Gales, viu a transição do século XIX para o século XX e um dos principais representantes da filosofia analítica. Próxima questão. Gente. Então, na sua filosofia analítica, ele empreenderá uma análise lógica da linguagem. E nessa análise lógica, ele buscará fazer o quê? Segundo Russell, a maior parte dos problemas filosóficos não são problemas reais. São falsos problemas, pseudo-problemas. Por quê? A grande questão é a seguinte: nós devemos, antes de nos preocupar em conhecer a realidade, nós temos que nos preocupar em... Nós temos que nos preocupar com a linguagem que nós usamos para descrever a realidade. E a linguagem é a maior causadora de problemas e confusões na filosofia, segundo Bertrand Russell. Então, por isso é fundamental empreender uma análise lógica da linguagem. A análise é o quê? Dividir em partes. Então, você vai dividir a linguagem em partes para poder compreender cada parte da linguagem. Numa frase, por exemplo, uma frase é composta de quê? Sujeito, verbo e predicado. Então aí nós já estamos começando a operar uma análise da linguagem, dividindo-a em partes. E aí, separando parte por parte, você vai ver se essas partes juntas elas fazem algum sentido. E se separado também elas têm algum sentido. A frase, por exemplo, Deus é amor. Para o Bertrand Russell, essa frase não tem sentido. Por quê? Porque, segundo ele, a palavra Deus, o sujeito dessa frase, ela não tem um correspondente na realidade. Eu posso ver Deus? Eu posso ouvir Deus? Eu posso tocar Deus? Eu posso sentir o cheiro ou o sabor de Deus? Com sentidos, não. Então, não tem como eu dizer ou afirmar qualquer coisa sobre Deus. Eu posso dizer que Deus é amor, posso dizer que Deus é ódio, posso dizer que Deus é o céu, posso dizer que Deus é a terra, posso dizer que Deus é a natureza. Eu posso afirmar qualquer coisa de Deus. Por quê? Porque não tem como provar. Então, a palavra Deus, ela deveria ser abolida da linguagem filosófica e científica. Por quê? Porque não tem como você comprová-la empiricamente. Mas sensorialmente não dá para você perceber. Você pode crer. Se você pudesse percebê-lo com os sentidos, ver, ouvi-lo, você não precisaria da fé. A fé é justamente o recurso que a gente utiliza para crer naquilo que nós não podemos perceber com os nossos sentidos. Se a gente pudesse ver, a gente tem certeza que ele existe. Se você tiver certeza, você não precisa de fé. Mas a fé é a certeza das coisas que não se veem. Não, você não pode perceber com os sentidos. Se
fosse possível provar que Deus existe cientificamente, a religião e a fé seriam desnecessárias. Inclusive, o próprio Paulo fala nas suas cartas, ele diz o seguinte, ele fala sobre as virtudes teologais, que são 3: fé, esperança e amor. Aí ele diz o seguinte, quando a gente morrer, 2 delas desaparecerão, a fé e a esperança. Por quê? Não vai ser necessário mais fé, porque você vai viver Deus face a face, e nem esperança, porque não há mais o que esperar, você já estará diante de Deus na sua glória. Só o amor continuará, porque Deus é amor. Então a fé é necessária para nós nesse mundo, enquanto a gente não vê, não toca, não é isso. Mas aí, para a ciência, para a filosofia, essas coisas não têm sentido. Por que não tem sentido? Porque não tem como você provar cientificamente, empiricamente. Entendeu? Então a teologia não pode ser ciência. Se quiser estudar teologia, estude, mas não diga que é ciência. Ciência é aquilo que tem comprovação empírica. Aquele negócio do certo inteligente, sabe? Oi? O negócio de design inteligente, amor. Sim, a teoria do design inteligente. Mas assim, faz em outro sentido. Sim, mas não tem como comprovar cientificamente. É uma teoria bastante interessante sobre a criação do universo. Teria um design inteligente, esse design inteligente desenvolveu esse universo tão complexo ao mesmo tempo que funciona de forma tão ordenada, só poderia ter um criador, um designer que teria feito. É uma teoria interessante, mas não tem como provar. E se tiver como provar algum dia, não vai ser necessário nem fé nem religião. E aí você já vai ter a prova concreta. Então as pessoas não vão acreditar ou não acreditar, já vai não tem como você duvidar. É igual da mesa. Por que eu vou falar que a mesa não existe? Já está aqui. Agora Deus eu posso falar que existe ou que não existe. Não tem como eu provar nem que existe nem que não. Por isso eu tenho que ter fé. Então vamos lá. Pronto. Então, a maior parte dos problemas filosóficos não são problemas reais, são pseudo-problemas. Problemas que nascem do mau uso da linguagem. Seja de forma contraditória, contra a lógica, seja de forma a usar palavras que não tenham correspondente na realidade. Pronto. O que é lógica? Quem sabe o que é lógica? Lógica dentro da filosofia é a ciência que estuda a forma correta de raciocinar. E aí, uma vez um professor dando aula de lógica para os alunos e perguntou: o que é lógica? Aí uma menina foi e falou: lógica é o seguinte, professor. Hoje eu acordei, tomei café da manhã, fui na garagem e vi que a Lamborghini do meu pai não estava. Logo eu concluí que ele foi trabalhar na Lamborghini. Então, isso é lógico. É lógico que ele deve ter ido trabalhar na Lamborghini. Aí o outro vai falar: não, professor, eu também acordei hoje, mas não tinha nada para me tomar café. Eu fui, olhei para a garagem, vi que a moto do meu pai estava lá e que meu pai não estava em casa. Então, lógica, eu concluí que ele deve ter ido trabalhar de busão. Aí um terceiro sujeito falou: nossa, professor, essa noite eu nem dormi direito, porque teve tiroteio na favela. E a coisa foi feia. Eu acordei também, não tinha nada para comer, e eu vi minha avó passando com um jornal na mão. E aí eu cheguei à seguinte conclusão lógica, né? Ela só pode ter ido cagar, porque ela não sabe ler, né? Então é onde que é a conclusão lógica.
É igual a história do português também. O português viu um sujeito lendo e perguntou para ele: que livro é esse? Que livro é esse? Aí o sujeito falou: esse aqui é um livro de lógica. E o português perguntou: e o que é lógica? Lógica é o seguinte. O cara foi explicar português. Lógica é o seguinte: eu estou vendo aí que você está com um saco de ração. Ração para peixes, não é isso? Não é. Você está com um saco de ração para peixes. Por lógica, eu concluo que você deve ter um aquário em casa. Correto? Aí o português: nossa, como é que você viu? Massa, né? Isso tem de lógica, parece que isso é interessante. Eu falo: se você tem um aquário em casa, eu, por lógica, concluo que você deve ter filhos. Nossa, como é que você adivinhou, cara? Tem de lógica, realmente, porque eu gosto. E aí ele falou: se você tem filho, você tem esposa. Acertei? Por lógica? E ele: nossa, acertou, cara. Você está conseguindo adivinhar toda a minha vida só através da lógica. Ele falou: pois é, se você tem esposa, você, por lógica, é heterossexual. Correto? Certinho. O português gostou tanto da lógica que ele foi comprar um livro de lógica. Ele estava lendo um livro de lógica e chegou outro português e perguntou para ele: que livro é esse aí? Ele falou: é um livro de lógica. O outro português foi e perguntou: o que é lógica? Ele falou: lógica é o seguinte: você tem aquário em casa? Aí o outro português falou: não tem não, então você é viado. Nossa, isso! É a conclusão lógica do português. Então, vocês têm aquário em casa? Não, mas deixa eu falar a verdade. Mas vamos lá, meu Lúcio, aqui, ó. Eu falei que vocês não têm água em casa, Tinha o caso das freiras também. Duas freiras. E tinha uma o nome de irmã lógica e a outra irmã matemática. As duas saíram do convento. Duas freiras. Uma chamava irmã lógica e outra irmã matemática. Elas saíram do convento. Estava indo até uma comunidade, uma outra paróquia, um bairro, foram, de a pé. E no caminho elas perceberam que tinha um homem seguindo-as. E a irmã matemática falou: irmã lógica, esse cara está nos seguindo. E pelo andar dele, ele pode nos alcançar em menos de 1 minuto. A irmã lógica falou: se ele pode nos alcançar em menos de 1 minuto, por lógica nós devemos então apressar o nosso passo para que ele não nos alcance tão rápido. E aí ficaram aquela discussão até que chegou um momento que o cara chegou tão perto que as duas irmãs chegaram a uma conclusão: vamos nos separar. Vamos cada uma para um lado, porque aí não terá como ele seguir as duas, ele vai seguir só uma. E por lógica, uma de nós vai se safar, agora a outra tem que se virar. Aí as duas se separaram, e como por lógica, o sujeito seguiu só uma, a outra conseguiu ir embora. E depois de muito tempo, aquela que havia sido seguida pelo cara conseguiu chegar no convento. E era a irmã lógica. E a irmã matemática já estava lá e ela ficou querendo saber o que havia acontecido com a irmã lógica. E a irmã lógica falou que aconteceu lógico. Ele começou a seguir ela, a alcançou, e quando a alcançou, ela, por lógica, subiu o hábito, ou seja, a roupa dela. E, por lógica, o tarado que estava seguindo ela abaixou as calças. E foi aí que ela conseguiu, por lógica, escapar, porque uma freira com o hábito levantado corre mais do que um homem com as calças arriadas. Então, ela conseguiu se livrar graças à lógica. Próxima questão qualquer. São falsos problemas, segundo Russell.
Ele chama também de pseudo-problemas. Falsos problemas ou pseudo-problemas são problemas que nascem do uso inadequado da linguagem. Um exemplo de falso problema ou pseudo-problema. A pergunta ou a questão: o que existia antes do Big Bang? Isso é um pseudo-problema. É um falso problema. Por quê? Porque se o Big Bang é o início, não existe algo antes do início. Porque se existir algo antes do início, o início não será o início. Perceberam a lógica aí? A pergunta sobre o que existia antes do Big Bang não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque se houver algo antes do início, o início não é? Assim como não faz sentido pensar sobre o que há depois da morte. Por quê? Se a morte é o fim, não existe algo depois do fim. Porque se existir algo depois do fim, o fim não é? É uma análise lógica da linguagem. Então, o falso problema ou pseudo-problema é um problema decorrente do mau uso da linguagem. Lembrando que o Russell, galera, lembrando que o Russell dizia que a maior parte dos problemas filosóficos não são problemas reais, mas problemas de linguagem, do uso inadequado da linguagem. Como esse problema, o que existia antes do Big Bang, o que existe após a morte, são pseudo-problemas. Porque se existir algo antes do Big Bang, o Big Bang não será o início. Se existir algo depois da morte, que é o fim, a morte não será o fim. E quando a gente fala sobre algo ou vida após a morte, nós estamos falando de algo que não pode ser comprovado. Alguém já voltou de lá para contar como é que é? Para aqueles que têm fé, Jesus teria voltado. Lázaro também. Mas tem que comprovar que ambos ressuscitaram. Empiricamente, atualmente, não. Nos sentidos, não. Na época deles, para algumas testemunhas, pode ser, se tiver acontecido mesmo, tinha como. Então, os falsos problemas ou os seus problemas são problemas decorrentes do mau uso da linguagem, do uso ou contra a lógica ou contra o sentido. Porque para ele, palavra que tem sentido é somente a palavra que tem um correspondente na realidade. A palavra mesmo, ela tem um correspondente na realidade, então ela tem sentido. A palavra Deus já não tem sentido. A palavra Espírito não tem sentido. A palavra anjo não tem sentido. Por quê? Não tem um correspondente na realidade que possa comprovar a existência dessas coisas. Próxima questão. Galera, qual que é a próxima questão aí? Quem foi Ludwig Wittgenstein? Filósofo austríaco Wittgenstein, que viveu no século XX, na transição do século XX para o século XIX, foi discípulo de Russell e também um filósofo analítico. Ele também fará uma análise lógica da linguagem, dará continuidade ao pensamento de Russell, mas depois ele rompe. Existem dois Wittgenstein. O primeiro, onde ele é um filósofo analítico,
que ele empreende uma análise lógica da linguagem, e o segundo, Wittgenstein, quando ele desiste de instituir uma linguagem que seja precisa, uma linguagem que não contenha erros. Porque, segundo ele, a linguagem ela depende do uso social dela, do contexto em que ela é aplicada. Por isso ele vai criar o seu conceito de jogos de linguagem. Então a linguagem é um jogo. Um jogo que só pode ser compreendido dentro de um contexto. Para você entender algo, você precisa saber o contexto em que aquela coisa foi dita, foi escrita. Porque as palavras são ambíguas. Por exemplo, a palavra manga. Dependendo do contexto, ela significa coisas diferentes. O que pode significar a palavra manga? Pode ser a fruta, pode ser a coisa. Tem um lugar no nosso país, aqui nem tanto, mas onde manga é zoar, ou mangar as pessoas é zoar. Vai de mim. Está mangando de mim. Está me zoando. Coreto. Coreto pode significar zoação para nós, mas também significa um negócio que fica na praça, né? Elevado, onde geralmente as bandas tocam, as bandas municipais. A apresentação também, teatral. Então, as palavras são ambíguas, elas possuem mais de um sentido. E para saber o sentido em que elas foram escritas ou ditas, você precisa saber o contexto. E toda fala ou palavra tirada de contexto não pode ser compreendida. Então, para você compreender a linguagem, você tem que saber o contexto para compreender o uso social que a linguagem está sendo utilizada. Próxima questão. Então, jogos de linguagem, segundo ele, a linguagem é um jogo que só pode ser compreendido conhecendo o contexto. As palavras, dependendo do contexto, podem ter sentidos diferentes. Então, é no seu uso social que a gente vai compreender como é que ela está sendo usada. Dê um exemplo de outra palavra aí, que é ambíguo, que tem mais de um sentido. Dependendo do contexto, significa coisas diferentes. Oi? Casa? Oi? Pasta? Pasta pode ser também, né? Quais são os sentidos de pasta? Pasta de dente, pasta de papel, né? De guardar coisas, pasta de levar objeto, material escolar. E casa? Você falou casa? Exatamente. Então as palavras possuem vários sentidos para você saber o sentido que elas estão sendo utilizadas e saber o contexto, o uso social que foi empregado naquela palavra, naquela frase. E tirado do contexto do seu uso social não dá para você entender. E isso é o que se faz muito atualmente, né? A gente olha principalmente no campo da política. Tanto a direita quanto a esquerda tiram as falas de um e de outro do contexto e soltam. Para o quê? Atingir os inimigos políticos, os inimigos ideológicos. E assim, né, ter algum tipo de êxito ou sucesso no sentido de diminuir o adversário. Então você tira uma fala de contexto e você não consegue compreendê-la. Para o Wittgenstein. Próxima questão. O que é um erro de linguagem, segundo o Wittgenstein, então? O erro de linguagem é quando você pega uma palavra, uma frase, fora do seu contexto.
Então, fora do contexto, não dá para você compreender o que foi dito, o que está sendo dito. Qual o sentido que se quer empregar aquela fala. Então, o erro de linguagem é quando você tira uma fala, um escrito de seu contexto, de seu uso social, do sentido original que o autor queria empregar aquela fala, aquele dito, aquele escrito. Para você saber o que a pessoa está dizendo, você precisa saber o contexto em que ela está dizendo e com qual sentido ela quer dizer aquilo, para você não cometer erros na análise da linguagem. Próxima questão. Por hoje é isso aí. Quantos minutos falta aí?